eu vou esclarecer uma dúvida de uma pessoa que me enviou aqui no direct, no meu Instagram. Ela quer saber qual é a diferença entre meia e média no português. Meia e média. Caderninho na mão, bora começar, certo? Vamos lá. Então, meia e média. Eu sei que confunde muito, né? Porque em espanhol há solamente média, sim? Mas em português temos o meia também. Então, qual é a diferença em meia e média? Bom, meia e média são palavras que são parecidas, né? Até que são parecidas na escrita, certo? Mas têm significados diferentes no português. Nós usamos de maneira diferente, tá? Bom, meia tem também o uso como a roupa que nós colocamos nos pés, né? Estou com frio, vou usar meias, meias, né? Para o frio. Esse é um uso de meia, tá? Esse é um dos usos de meia. Mas não é esse que nós queremos esclarecer aqui. O meia, em português, ele sempre vai significar a metade de algo, a metade de alguma coisa. Então, quando você pensar em metade, usa meia. Vamos fazer alguns exemplos? Ela comeu meia torta de morango. Ela comeu meia torta de morango. Ou seja, metade, metade da torta ela comeu, tá? A corrida teve meia hora de duração. Meia hora de duração, ou seja, metade de uma hora, 30 minutos, né? Então, meia hora, a metade de uma hora. Ele correu meia maratona, ou seja, metade de uma maratona, né? Quanto que tem uma maratona? 42 quilômetros, né? Então, a metade, 21, certo? 21. Mas ficou claro, gente? Nós usamos também meia-idade. Ela já está na meia-idade, né? Entre 45 e 59 anos, segundo a Organização Mundial de Saúde, certo? A OMS, eles definem meia-idade as pessoas entre 45 e 59 anos. Então, estão na meia-idade. Por que meia-idade? Porque é o ponto médio, que dizem, né? Entre o nascimento e a morte. Então, a OMS, Organização Mundial de Saúde, chama de meia-idade. Meia-idade. Então, meia em português significa metade. Ele tomou meia garrafa de vinho. Ontem à noite ele tomou meia garrafa de vinho, né? Garrafa, ou seja, se então meia, metade, metade. Ficou claro? Ficou claro até aqui? Agora, e média? Porque nós temos a palavra média com acento, média, assim, ó. Nós temos a média. E o que é a média? Né? É quando você tira aquela parte central entre os números, né? Um valor central num conjunto de números. Por exemplo, os alunos tiraram uma média 7. Tiraram média 7. Alguns tiraram 10, outros tiraram 5, mas a média foi 7. Né? A média. Então, se a gente calcular, vai ser 7. A média de anos para aprender uma língua é de 2, 3 anos. A média de anos para aprender uma língua, certo? 2, 3 anos. Mas com a prof. Márcia, menos de 12 meses, certo? Menos de 12 meses. Então é isso. Então, a média de anos, 2, 3. Mas aqui você aprende em menos de 12.
Mas então é isso, a média, a média. E média, então, quando nós temos esse cálculo, né? Esse lugar comum aí, por exemplo, essa é a média de chuva para este mês, né? Essa é a média da temperatura para este mês. 20 graus é a média de temperatura para este mês, tá? Então, a média. Eu tenho estatura média, né? A altura. Então, eu não sou nem alta e nem baixa. Eu tenho a estatura média. Vamos lá, eu quero frases, exemplos com média. Média agora, que é esse número comum, tá? Esse lugar normal que a gente vai encontrar. Essa centralidade de números, tá? Quero com média. Eu tirei 7 no último exame. A minha nota foi uma nota dentro da média do que esperavam. Eu tirei nota 7, então estava dentro da média. Eu sou mais alta do que a altura média. Ah, Kátia, muito bem. Você é mais alta do que a altura média do seu país, da sua região, muito bom. Eu tenho 1,65 m de altura, é a média. Muito bem, Vanessa, isso mesmo. Por que não se pode dizer média idade? Porque não é assim que falamos, porque média não significa metade, entende? Nós temos que falar meia idade porque é a metade da idade. Eu estou na idade média. Gente, sabe o que significa idade média? Idade média é lá no ano 1500. Esse é o período da idade média, 1500. Essa é a Idade Média. Fala assim, mas esse texto é lá da Idade Média. Camões escreveu na Idade Média. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, sim? Dom Quixote. Escreveu em Idade Média. Idade Média é como falamos. Antiguidade. Antiguidade. Em português, Idade Média. A Idade Média é o período de Miguel de Cervantes. Se em português é o Camões, né? Luís de Camões, que escreveu na Idade Média, que iniciou, né, a literatura portuguesa, né? Luís de Camões. E vocês têm o marco com Miguel de Cervantes, sim? Vamos lá, praticando agora com meia, meia, que tem o sentido de metade. Eu comprei meia dúzia de bananas, metade de uma dúzia. Ele comeu meio bolo esta manhã. Ele comeu meio pedaço de pão. Eu comi meio pão, né? Então, metade, metade. Eu quero meia caixa de cerveja, meia. Eu estou na meia idade, tenho 54 anos. Ótimo, Gladys, muito bem. Meia dúzia de ovos, meia dúzia de ovos, tá? Metade de uma dúzia, meia. Ficou claro, gente? Ficou claro, então? Meio é correto? Depende do que você vai utilizar, né? Depende. Meio quilo, por exemplo, a gente fala meio quilo de arroz, meio quilo de feijão. Eu comi meio abacate, metade de um abacate, meio. Em média, lá vem o Hugo, o Hugo vai arrasar. Em média, o preço da caixa de meia dúzia de ovos é R$ 5. Muito bom, Hugo. Em média, exatamente. Na média, meia dúzia custa R$ 5. Está claro que meia é sinônimo de metade, meia, tá? Então, meia garrafa, meio copo de água, meio, metade, né? Está meio frio, hoje está meio frio, mais ou menos. Aí eu vou usar meio nesse sentido de mais ou menos, meio frio. Nem muito, nem pouco, né? Essa metade também. Estou meio doente, né? As pessoas falam, estou meio doente.
Eu estou no meio da rua. Muito bom, Carmen. Estou no meio da rua, na metade da rua. Perfeito. Perfeito, então, né? E aí, e a média, então, é esse numeral, né? Então, nem alto nem baixo, estatura média. Nem velho e nem jovem, está na meia idade. Bom, vou prosseguir então. Depois vocês pratiquem, voltem aqui na aula, pratiquem então bastante frases com meia, com o sentido de metade, e média, com o sentido de aquele número normal, né? Aquele número que fica, que representa o centro entre os números, tá bom? Um lugar comum, ok? Como a média das notas, a média de chuva deste ano, a estatura média, a média da idade dos alunos que estão aqui é de 40 anos, de 50 anos. Qual é a média da idade? Esse lugar comum, né? Não estou dizendo que vocês estão na meia idade, mas a média dos alunos. Gostaram da aula? Que bom. Então, enviem, compartilhem para os seus amigos, para sua família, para quem também precisa aprender ou deseja aprender português. Tá bom? Ou deseja fazer uma viagem para o Brasil, não é mesmo? Gente, beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.